Ora, o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Veja aqui o germe da vida do cristão, veja também como ele floresce e produz. Mas observe que não é dito que o justo viverá por sua fé, ou por causa do mérito de sua crença em Deus. Isso colocaria o cristão virtualmente sobre a antiga aliança da lei. Confundir fé com obras seria, de fato, nos trazer de volta à antiga escravidão da primeira dispensação. Não é mais verdade que o justo é salvo por causa da excelência de sua fé, do que qualquer homem pode ser salvo por causa da excelência de suas obras. Tampouco diz no texto que o justo viverá por sua fé. A fé seria um alimento pobre para a sua alma. Pouca consolação um homem pode obter de sua própria fé. Foi dito de Esaú: pela tua espada viverás. E todos sabem que a intenção dessa frase era: por aquilo que a tua espada capturar e subjugar. Ele não podia se alimentar da própria espada, que era apenas um aço duro. Portanto, a fé em si não pode alimentar uma alma. É aquilo que a fé traz, aquilo que a fé toma das coisas de Deus e torna próprias da alma. Sei que é muito fácil degenerarmos em uma autocongratulação por causa de alguma qualidade de nossa fé. Podemos facilmente fazer da nossa fé um anticristo como de qualquer outra coisa, mas isso nunca funcionará. O crente nunca se mantém firme em sua fé. É no objeto de sua fé que ele encontra descanso. Não é telescópio que me deleita, mas a estrela que vejo através dele. Não é a mera mão da fé que me alimenta, mas o pão celestial que a mão da fé segue e traz espiritualmente em minha boca. O texto diz, no entanto, que o justo viverá pela sua fé. Parece-me que, sem forçar o texto, poderíamos encontrar nele, primeiro, uma doutrina, segundo, a promessa, e terceiro, uma indicação de prática, e eu quase poderia ter dito um terceiro ou quarto. Primeiro, então, vislumbrar aqui uma doutrina: o justo viverá pela fé. E essa doutrina pode ser desdobrada em ramos distintos. O texto não nos ensina claramente que a fé é o ato contínuo do cristão. Algumas pessoas parecem imaginar que há uma espécie de finalidade em cada estágio da experiência religiosa, como se devêssemos nos arrepender no primeiro amanhecer de nossa vida espiritual. Mas depois podemos deixar de nos arrepender e considerar, doravante, que este cálice amargo de fel está esvaziando, não mais para picar a consciência com remorso ou mover o coração à tristeza piedosa. Ao passo que, suponho, passaremos pelos portões perolados enxugando a última lágrima de arrependimento, sempre até então ter necessidade de lamentar os pecados passados e lamentar as fragilidades presentes em chuvas penitenciais de tristeza. Assim parece ter sido a fantasia de outros que devemos nos colocar como pecadores de uma vez por todos ao pé da cruz, olhar para Jesus e sermos iluminados. Mas depois disso devemos prosseguir para algo mais elevado, algo ainda mais além, um repouso calmo e imperturbável, livre de ventos fortes e alarmes rudes. Amados, certamente tais pessoas não sabem o que é a vida interior do cristão. Confie nisso, tanto no último quanto no primeiro. O justo viverá pela fé. Aquele que está mais maduro e mais próximo do céu não tem mais base de confiança do que aquele que há apenas 5 minutos, como ladrão moribundo, recebeu a certeza de seu perdão. A base da aceitação do pecador no primeiro momento de sua fé é a obra consumada de Cristo. E depois de 50 anos de serviço fervoroso, essa ainda deve ser a única causa de sua aceitação por Deus e a única rocha sobre a qual sua alma deve ousar construir. O ato de fé simples olhando para fora de si mesmo e somente para Cristo é algo para o seu publicano arrependido quando ele bate no peito pela primeira vez, mas também é para o seu Davi moribundo quando ele sabe que a aliança é ordenada em todas as coisas e segura. Assim convém ao santo mais maduro, com seu último suspiro, expressar sua confiança no Deus que perdoa o pecado pela aplicação do precioso sangue. Nunca imagine que o publicano se tornará um fariseu. No entanto, tal seria o nosso caminho se nos afastássemos da rocha da obra consumada de Cristo e confiássemos com uma dependência tola em nossas próprias graças e realizações. A fé em Jesus Cristo para a salvação, então, é o ato contínuo da vida do crente. Enquanto ele vive aqui na terra, ele se viver para Deus, ele viverá pela fé. Podemos aprender ainda mais com isso que a fé é uma grande virtude prática. O texto não diz que o homem justo estudará a doutrina da fé em seu retiro e será capaz de formular uma definição correta do que é fé. É verdade que o justo deve ser mediativo,
contemplativo e estudioso. Um homem bem instruído na história da revelação e no mistério do reino de Deus. Mas não é isso que o texto diz. Primeiro, não diz que o justo conversará sobre fé e fará do objeto da fé o tema constante de seu discurso. Assim será. O que está no coração certamente sairá pela língua. Mas essa não é a verdade ensinada aqui. Em linguagem simples é esta. O justo levará a sua fé para a sua vida cotidiana. Ele viverá pela fé. Todas as ações de sua vida, aquelas que contêm algum grau de aspecto moral ou espiritual, todas elas serão visivelmente regidas por sua confiança em Deus. E mesmo os assuntos mais humildes e comuns em que ele participa serão subjugados e elevados pela dignidade de sua confiança e pela verdade de sua adesão. Ele viverá pela fé, não sozinho no escritório e no quarto, não sozinho na Assembleia dos Santos e à mesa da comunhão, mas o mercado e na bolsa de valores, na loja, no escritório, na sala de visitas ou de estar, no arado, na bancada do carpinteiro, no senado ou no tribunal. O homem justo, onde quer que sua vida se dedique, levará sua fé consigo. Não, sua fé estará nele como parte de sua vida. Ele viverá ali pela fé. Para avançar um pouco mais, a fé não é apenas o ato contínuo da vida cristã, entrelaçando-se em todos os vários ofícios e exercícios da existência do cristão, mas a fé tem um grande poder vivificador sobre todas as faculdades do homem espiritual. Ele vive como? Qual é a graça que, por assim dizer, magnetiza todo o seu organismo? Qual é esse condutor sagrado que traz a vida, aquele em que a vida está? Qual é esse elo de ligação entre o grande eu sou, a vida única, essencial, independente, e a vida que entra em nossos espíritos mortos, a vida divina? O texto nos diz que a fé é esse grande intermediário. Este é o Prometeu que roubou a chama celestial e a trouxe aos homens feitos de barro e os fez viver a vida dos imortais. Eis que os traz a imortalidade por meio de Jesus, que trouxe a vida e a imortalidade e a luz. Sempre que a fé reina em um homem, ela vivifica todas as suas graças. O crente é o homem que deve amar seu Deus, seu próximo e seu inimigo. O crente é o homem que deve ter esperança, esperar pela liberdade da aflição presente, esperar pela eterna libertação das consequências de todas as batalhas e conflitos desta vida. Se houver alguma paciência, se houver algum perdão, se houver alguma generosidade, se houver alguma benevolência, algum zelo, se houver algo amável e de boa fama, tudo isso é vivificado e trazido à tona em sua vida e força, de acordo com a vida, o poder e a energia da fé que o homem possui. Assim, o justo viverá pela fé. A fé será sobre Deus um meio de vivificação para a alma, fazendo com que a chama divina do Espírito Santo arda sobre o altar do coração, transformando essa doutrina em uma forma bastante diferente, mas ainda a mantendo. Deixe-me dizer que o crente vive somente pela fé. Todos os outros tipos de vida são para ele morte espiritual. Alguns eu sei tentam viver pela experiência, o que sentiram hoje e o que sentiram ontem. Esses são seus tristes confortos. Tais pessoas devem passar fome. Na melhor das hipóteses, quais são as nossas próprias experiências se nos alimentamos delas? E na pior, aqueles que vivem de meros sentimentos não habitam a terra salgada e desabitada? Tenho certeza de que se eu vivesse de sentimentos eu podia em um momento me convencer de que eu estava às margens do céu e podia com a mesma facilidade em uma hora ter certeza de que estava mais próprias mandíbulas do inferno. Nossos sentimentos são inconstantes como o vento. Aquele que vive pelo sentimento é muito parecido com um marinheiro no mar, quando sobe ao céu e depois desce novamente para as profundezas. Ele não tem nada estável em que se apoiar. Podemos dizer do homem que vive pelo sentimento: estável como a água, não te sobressairás. A experiência humana, disse um certo filósofo, como as luzes que popa de um navio do mar, ilumina apenas o caminho que percorremos. Mas aquele que crê em Deus e sabe que o Deus Todo-Poderoso não desfalece, nem se cansa, e que o Deus sempre bendito não muda, nem abandona o seu povo, é ele quem verdadeiramente vive e vive apenas na proporção em que crê. O crente vive, digo eu, somente pela fé, pois aquilo que possuímos atualmente, meus irmãos, como os bens materiais desse mundo, não contribui para a vida espiritual. Essas coisas devem ser usadas por nós para a glória de Deus e devem despertar em nós gratidão, aquele que as dá para desfrutarmos. Mas elas não são a nossa vida. Você não pode alimentar uma alma com ouro, assim como não poderia satisfazer sua fome natural com as pedras do mar.
A vida da sua alma não depende da multidão de coisas que você possa possuir. Ainda assim, é a fé que, ao se apegar às promessas de somente Deus e a pessoa de Cristo, dão vida à alma do justo. Os justos vivem pela fé normalmente, como já disse sobre este assunto. Mas deixe-me dar-lhe uma séria advertência. Creio que falamos em levar nossos pequenos problemas a Deus e talvez, por serem tão pequenos, imaginamos que não devemos mencioná-los ao Altíssimo. Isso é apenas fruto do nosso orgulho, pois como sabemos que nossas grandes coisas são tão grandes quanto que pensamos que são, e não são nossas pequenas coisas, afinal, apenas frações de uma soma considerável para criaturas tão pequenas como nós, essas pequenas coisas de grande preocupação para pessoas tão pequenas como nós, e o Deus que se rebaixa a nós já se rebaixou em condescendência a tal ponto que não precisamos temer o que rebaixemos. Não, você pode ir até ele se quiser sobre aquela chave perdida, sobre o dedo inchado daquela criança, ou sobre aquela palavra que o irritou há pouco. Não há nada de pequeno para um pai naquilo que o perturba. E o seu grande Deus, tendo uma vez condescendido em observá-lo e cuidar de você, contando até os fios de cabelo da sua cabeça, e não permitindo que uma pardal caia no chão sem o seu propósito e decreto, não pensará que você está intrometendo-se ou trouxer os seus problemas diários, que os justos vivam pela fé normalmente nos assuntos comuns da vida. Assim também, permita-me acrescentar que os justos vivam pela fé extraordinariamente. Quero dizer que, se forem lançados sobre problemas que são novos para eles, e até mesmo novos para os outros, viverão ali pela fé, pois a fé torna o crente semelhante à lendária salamandra que podia viver no meio do fogo. Se a fornalha for aquecida como a de Nabucodonosor, 7 vezes mais quente do que costumava ser aquecida, a fé recebe 7 vezes mais poder de Deus e zomba do calor da chama. Se você for chamado para algum grande sofrimento corporal, se a fraqueza longa e triste se seguir e sua alma desfalecer, ainda assim, debaixo de você estão os braços eternos. E se você for capaz de exercer naquele momento que prepara as camas de seu povo em suas enfermidades, você encontrará uma vida abençoada. Se o justo for chamado ao exílio, se for obrigado a suportar perseguição, se estiver na prisão e até mesmo a morrer por seu Senhor e Mestre, em todo lugar o justo viverá pela fé. Embora o fio da espada o ameace de morte, embora as mandíbulas das feras o despedacem, embora seja lançado no fogo, a vida que a fé dá é uma vida tal que triunfa sobre tudo isso. Em épocas extraordinárias, o cristão ainda deve usar seu escudo no braço e nunca abandonar sua confiança, que tem grande recompensa. O cristão vive essencialmente pela fé. A fé toca a própria essência de sua vida. Algumas das outras graças são como membros para o corpo, e ele poderia viver mesmo que fosse uma vida triste sem elas. Mas a fé vive no coração, é o coração do sistema vital do cristão. Teria a fé do cristão e a vitalidade de sua religião se esvai. Oh, muitos chegaram ao céu cuja paciência estava muito aleijada, e alguns cujos olhos de esperanças estavam muito turvos. E há alguns santos, não duvido, entrando na vida coxos e aleijados, destituídos das graças brilhantes que deveriam tê-los adornado, mas nenhuma alma jamais viveu para Deus aqui ou obteve admissão no reino eterno sem fé. Esta é a condição, isso deve ser possuído. Sem isso o homem é um descrente e seu fim é ser destruído. Portanto, amados, viver pela fé é a própria essência da vida cristã. Devido à sua profunda importância, devemos zelar com maior cuidado para que tenhamos a fé dos eleitos de Deus. Viver pela fé é viver gloriosamente no mais alto grau. O justo viverá pela fé. Oh, ainda mal sabemos o significado desta verdade resplandecente. Há uma vida e outra vida. A vida espiritual é a mesma em sua essência, mas não em seu grau. A vida da alma que tem uma esperança débil é como a vida do homem recém-saído das profundezas. Ele respira e é tudo. Há a vida do homem que às vezes lê seu chamado e eleição e sabe que são claros, mas que em outras ocasiões tem a visão turva e está cheio de dúvidas. É a vida do doente que às vezes desfruta do descanso, abre a janela e respira o ar fresco, mas logo está prestes a desmaiar e morrer. Mas há uma vida além desta, a vida do homem que é forte no Senhor e na força do seu poder, que não vacila diante da promessa por incredulidade. A vida do homem que põe o pé na tentação e se dedica ao serviço cristão, que com o coração e os lombos aquecidos se cinge
deixando de lado todo impedimento, entrega-se de corpo, alma e espírito à glória do seu mestre. Esta é a vida do guerreiro, comparável aos 3 primeiros da tropa de Davi, a vida do homem que descerá e pegará o leão pela barba na cova no tempo da neve, ou levantará a sua lança contra 3.000, dos quais matará de uma só vez. De onde vem esta vida mais elevada, a vida gigantesca, como a vida dos anjos de Deus, como a vida de Cristo, não como a própria vida de Deus? De onde vem este homem, este poder que o fez perseguir 1.000 e pôr em fuga 10.000? O que torna este homem tão ousado, tão forte, tão voltado para o céu, acima do mundo? Foi a sua fé que fez isso por ele, pois os justos viverão no mais alto grau de vida e continuarão vivendo assim até chegarem à vida gloriosa, até a vida perfeita, a de bem-aventurança, da qual esta presente vida espiritual é apenas o broto, e tudo será pela fé até que entrem no descanso e conheçam como são conhecidos. Oh, que fé mais forte! Anseio por ela como alguém que anseia por vida. Nós profetizamos em parte, vocês creem em parte. Quando virá o que é perfeito, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. É a última grande declaração da alma. Segundo tópico. Agora, em segundo lugar, o texto me parece, ao lê-lo, contém uma promessa. O justo viverá pela fé. Minha fé garantirá minha vida, se eu realmente crer em Jesus e descansar minha alma humildemente, mas de forma simples e confiante, na promessa de Deus conforme me foi revelada em seu amado Filho. Não morrerei, mas viverei. E, ó irmãos, esta é uma grande alegria mesmo, ter uma fé que nos fará viver enquanto morrermos, que nos fará viver quando os homens disserem que estamos mortos, que nos fará viver quando enterrarem nossos corpos. Uma fé que até mesmo garantirá que nossos corpos ressuscitarão. Uma fé que será para nós hoje uma garantia de que alma e corpo estão unidos, eles viverão, mesmo em meio ao fulgor da glória de Deus. Oh, é uma alegria de ter fé que o torna imortal. A fé dos justos os constrangerá a viver. Eles não podem morrer, eles não devem morrer. O próprio Deus morrerá assim que eles morrerem. Isso não se aplica a nenhum outro exceto aqueles que têm fé. Observe os hipócritas. Bem, eles vivem de certa forma, mas é sempre uma vida tímida, como a vida de lebre que observa o latido dos cães. Eles estão sempre com medo, suas consciências estão agitadas e confusas, com a sensação indistinta de que afinal sua retidão não será suficiente para a justiça de Deus. E por fim, quando chegam às cheigas do Jordão, na maioria dos casos, aqueles que apoiaram em sacramentos, cerimônias e auto-justiça, encontraram seus suportes cedendo e seus refúgios de mentiras caindo por terra. Foram rebocados com argamassa sem argamassa. Ouviram um grito de sereia: paz, paz. Onde não há paz e agora, quando mais precisam de conforto, descobrem que não podem viver de sua autojustiça. Tem que morrer, e é uma morte terrível para a alma morrer para toda esperança, cair no sepulcro do desespero e ali perecer. Ninguém vive de sua autojustiça. Há alguns que não se gabam do que fizeram, mas cuja confiança para o tempo e a eternidade reside na crença do que podem fazer. Não conheço nada menos que confortável do que essa mesquinha persuasão, se bem analisada. Alguém que acreditava muito na capacidade humana certa vez visitou meu distinto precededor de Togil e disse-lhe: Senhor, ouviu pregar que os homens eram incapazes de se arrepender, crer e praticar atos espirituais por si mesmo. Não acredite em uma palavra disso, acho que está enganado. O Dr. John Gill disse muito apropriadamente: Senhor, o Senhor acredita que pode se arrepender e crer sem o Espírito Santo? Disse o médico: Certamente acredito que posso. O Senhor creu e se arrependeu? Não, não, Senhor. Senhor, o Senhor já está condenado, e se não for condenado eternamente, está em perigo iminente e mais do que todos os outros, pois por sua própria confissão é culpado, mesmo que outros não sejam igualmente culpados a esse respeito. E ele mandou o amigo ir embora, espero, não ter convencido de si mesmo como estava quando entrou na sacristia. Não vejo conforto algum em presumir que os homens têm um poder moral que, no entanto, não têm disposição para exercer. Parece-me que a capacidade em vocês mesmos se tornar um argumento muito solene contra qualquer paz de consciência deveria antes nos fazer nos movimentarmos
do que ser usada como um travesseiro para nossas cabeças. Observem, sei que há milhares que pensam que serão capazes de realizar todos os atos espirituais necessários à salvação, justamente quando estão prestes a morrer, e sua confiança que possuem dentro de si o talismã sagrado que lhes trará fé em seus momentos de velhice. Não é essa a crença secreta de muitos de vocês? Ah, senhores, naquele dia em que buscarão consolo e buscarão em vão, quando até mesmo invocarem a Deus e descobrirem, para seu horror, que tendo negligenciado por tanto tempo sua oração, volta sem resposta, vocês descobrirão que então, que nenhum homem pode viver por sua autojustiça, mas o pobre coração que se lança sobre o poder, o mérito e a promessa de Cristo, descobrirá na hora mais sombria da vida, quando o coração e a carne estão falhando, que Cristo é capaz de ajudar, que a promessa ainda permanece válida e que o Pai eterno sorri serenamente para ele. Você conhece a história que lhe contei algumas vezes da boa e velha alma cujo pastor a visitou quando ela estava morrendo e, entre outras coisas, disse a ela: minha irmã, você está muito fraca, não se sente afundando? Ela olhou para ele e não respondeu, mas disse: eu entendi. Pastor, por favor, me diga o que você disse. Espero que não tenha dito o que pensei ter ouvido. Ora, disse ele: minha querida irmã, eu lhe disse, você não se sente afundando? E então ela disse: eu nunca pensei que meu pastor me faria uma pergunta dessas. Afundando? Você já viu um pecador afundar através de uma rocha? Eu creio em Jesus Cristo. Se eu estivesse descansando em qualquer outro lugar, eu poderia afundar, mas como eu estou descansando nele... Você já viu um pecador afundar através de uma rocha? Sim, e é exatamente o ponto, é assim mesmo. Deus, nas próprias palavras do nosso texto, parece nos assegurar que se crermos, estamos sobre uma rocha, que se crermos, viveremos. Viveremos pela nossa fé em todas as circunstâncias e dificuldades. Esta será a coisa viva. Quando a força mortal desfalecer e morrer, e o vigor humano cessar, então a alma, como a águia, estenderá suas asas e voará cada vez mais alto, a força de sua graça e imortalidade. Podemos esperar uma boa dose de problemas entre este lugar e o céu. Se escrevermos para nós mesmos coisas agradáveis, provavelmente poderemos ter escrito algo além do livro do propósito divino. Muitas provações nos sobrevirão entre este e o belo porto, mas não há nenhum deles que nos mate em todas elas, pois o justo sobreviverá a todas elas por sua fé. Também podemos contar com muitas tentações. Satanás, por mais velho que seja, ainda não chegou aos anos da decadência. Nossa velha natureza maligna também, embora possa ter perdido um pouco de sua força, ainda é capaz de explosões surpreendentes de poder, e o mundo fora de nós está cheio de tristeza. Devemos esperar ser tentados de muitas maneiras novas entre aqui e a cidade celestial, mas não há tentação que nos mate com todas elas, pois o justo viverá pela fé. Esvazie sua alvarja, ó inimigo das almas. Este escudo divino aparará todas as flechas e apagará seu fogo, e embotará aquelas pontas, e nos salvará, e livrará de todas elas. Amados amigos, temos que esperar, além de provações e tentações, aquilo que me parece ser a mais pesada de todos, a saber, o teste da longa resistência. Olho com admiração para os irmãos que permaneceram fiéis a Deus por 70 anos. Parece-me que a duração da vida do cristão é em si mesma muitas vezes uma provação muito severa. Um homem pode ficar na fogueira e queimar por alguns minutos, mas é a força em fogo lento. Quem pode suportar isso? Fazer uma ação corajosa e generosa, isso parece bastante simples, mas ficar na torre de vigia dia e noite, sempre vigilante, vigiando para que o inimigo não nos surpreenda, vigiando para que nosso coração não nos traiam, vigiando em oração, para que possamos nos manter no amor de Deus. Oh, esta é uma obra, este é um labor que somente a graça pode nos ajudar a realizar. Mas aqui está o conforto. Nenhuma extensão de dias pode esgotar a paciência do crente ou pôr em risco sua vida espiritual, porque o justo viverá pela fé. Se ele estivesse aqui por tanto tempo, a ponto de, como Ronald Hill, se sentir inclinado a enviar mensagem ao céu, com medo de que esquecesse do velho Rowley lá embaixo, mas dependesse disso, não conseguiria sobreviver à energia divina que vitalizava sua alma, ou perder o fervor espiritual dos justos. Ainda assim, a fé preservaria a centelha sagrada e a atiçaria atrás, até transformá-la em chama. Esta é uma promessa, então.
e sobre o abrigo desta promessa sigamos em frente. Ah, irmãos, de vez em quando chegamos a um impasse, alcançamos uma nova era na vida, uma nova provação, como nunca conhecemos antes, nos conforta. Nesses momentos quase desejamos poder voltar atrás ou virar para a direita ou para a esquerda, mas somos como Israel, há apenas um caminho aberto e esse caminho não é imediatamente aparente. Ela só está aberta à fé, mas está fechada aos sentidos. Ali está o mar vermelho. Ah, meu Deus, o que será de mim? Tu me impuseste essa provação, tu me obrigaste a suportar este fardo, tu me chamaste para passar por este sofrimento. Eu preciso passar por isso. Nunca serei capaz de suportá-lo. Agora chegará o meu fim. Como serei sustentado? Assim falará a incredulidade, mas a fé se lembra de que o justo ainda viverá pela fé. E diz consigo mesma: se meu Deus me ordenar que vá pelo mar, ou por baixo do mar, ou através do mar, sei que ele me dará o seu poder para fazer o que ele ordena. E aquele que coloca a dificuldade em meu caminho me levará através dele em direção a Canaã, para a qual eu prossigo. Vamos então criar coragem, que não haja paralisação, nem demora com fria relutância, nem tremor à beira do abismo com medo tímido. Seu capitão acena com a mão e ordena que você avance. Vá em frente, trêmulo, vá em frente, pois há bondade e misericórdia preparadas para ir à sua frente e segui-lo todos os dias de sua vida. Sim, mesmo quando chegar à beira da morte, mesmo assim será uma bênção agir como homem pela fé. Recolhe os pés na cama, recompõe-se para dar o último testemunho, sem o menor sinal de trepidação ou tremor de medo, atravessa o portão de ferro, consciente de que Jesus virá ao encontro e coroará de glória o Espírito que nele confiou. Creio que isso está no texto com bastante clareza, como uma questão de promessa. Terceiro, agora por fim o texto me parece ser uma espécie de preceito e conter muitas instruções práticas. O justo viverá pela fé. Muito bem, então, caros amigos, não está claro que como a vida é a principal coisa que devemos nos ater, tendo a própria natureza nos ensinado por seus instintos a guardar com todo cuidado nossa vida. Portanto, nossa fé, da qual nossa vida tão evidentemente depende em virtude de nossa união com Cristo, deve ser o objeto de nosso mais diligente cuidado. Devemos lutar contra qualquer coisa que se interponha no caminho de nossa fé, enquanto a promoção de nossa fé deve ser nosso primeiro esforço. Creio, meus caros amigos, que o autoexame é um grande bênção, mas já conheci autoexames praticados da maneira mais incrédula e hipócrita. De fato, eu mesmo pratiquei. Houve um tempo em que eu costumava pensar muito mais em marcas, sinais e evidências para o meu próprio conforto do que agora, pois descubro que não posso ser páreo para o diabo quando começo a lidar com essas coisas. Sou obrigado a prosseguir dia após dia com este clamor. Eu, o principal dos pecadores, sou eu, mas Jesus morreu por mim. Embora eu possa crer na promessa de Deus, porque é a sua promessa, porque Ele é o meu Deus, e embora eu possa confiar no meu Salvador, porque Ele é Deus, portanto, poderoso para salvar, tudo vai bem comigo, mas descubro quando começo a me questionar sobre esta ou aquela perplexidade, desviando assim os olhos de Cristo, que todas as virtudes da minha vida pareçam transbordar por todos os poros. Penso, irmãos, que qualquer prática que prejudique a fé é uma prática maligna, mas especialmente aquele tipo de autoexame que nos afasta do pé da cruz, procede na direção errada. Preciso saber qual é a condição da minha natureza maligna? Não preciso indagar. É prodidão de ponta a ponta. Quero saber qual é a qualidade da minha natureza recém-nascida. Quase não preciso indagar, pois ela é semente de Deus, incorruptível e não pode pecar. A principal indagação que devo fazer em todos os momentos é esta: estou pendurado na cruz sozinho e dependendo inteiramente de Jesus? Se sim, deve haver uma produção de frutos para a justiça, e nem sempre sou o melhor juiz desses frutos por mim mesmo. Muito provavelmente, quanto menos fruto eu tiver, mais pensarei que tenho. Quanto mais eu for abundante em toda obra e palavra de obra, mais alto será o meu padrão de perfeição, e menos provável que eu esteja satisfeito comigo mesmo ou com minhas próprias realizações. Eu realmente creio que aqueles que se consolam com suas próprias ações e sentimentos são as mesmas pessoas que não deveriam ter consolo, enquanto os cristãos que mais transbordam em santidade para o louvor de Deus são as mesmas pessoas que lamentam tudo que vem de si mesmo, se afastam de si mesmo, clamando profundamente: Cristo é minha salvação, eu dependo somente dele. Seria tão bom se desistíssemos de separar boas e más obras, que as jogássemos todas juntas no mar e simplesmente descansássemos somente em Jesus Cristo. Seria uma consumação da mais desejável. Mantenham a fé correta então, irmãos, mantenham a fé correta.
É pelo Espírito Santo de Deus, mantendo essa fé forte e vigorosa, que vocês vivem seguros e protegidos. Tenham certeza de que serão mais santos se tiverem mais fé. Vocês terão mais confiança e serão mais corajosos em seu testemunho se tiverem mais fé em Deus. Toda graça e toda virtude derivarão progresso em direção à força e à perfeição, a partir do progresso da perfeição de sua fé. Mas se alguma coisa te fizer duvidar se Cristo pode te salvar ou não, o tendão de Aquiles está rompido e você não pode correr. Se alguma coisa te faz desconfiar da promessa de Deus, que justifica o ímpio, isso te tirou a própria fonte da qual sua vida espiritual deve ser revigorada. Considero que suma importância que nunca duvidemos da promessa de Deus. Se formos indignos, quebramos nossa promessa, porque as pessoas a quem são feitas se mostram indignas. A palavra de um homem, boa ou má, não é de acordo com o caráter de quem a professe, e não é assim com a palavra de Deus. Ele é fiel e verdadeiro, e portanto sua palavra é fiel e verdadeira, não porque eu seja fiel e verdadeiro, mas porque ele é. Se não crermos, Deus permanece fiel. Isso não altera a promessa. A promessa ainda se mantém em toda a sua integridade. Irmãos, devemos orar mais por fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Deve ser nossa oração diária, de hora em hora. Devemos pensar mais naquelas verdades que são os pilares da fé, como a aliança da graça, como a plenitude e a gratuidade da misericórdia de Deus, como a eficácia da expiação, o poder da ressurreição, a prevalência do apelo de Jesus. Se nos detivermos nas promessas com mais frequência, em vez de olharmos para as providências ou consultarmos nossos sentimentos inconstantes, nossa fé se fortalecerá, e então toda a nossa vida receberá tom e impulso vigoroso. Não sei como falar como gostaria sobre esse ponto, mas ainda assim permita-me insistir com cada cristão aqui presente, para que não dê ouvidos à insinuação do diabo que, depois de pecar, deve abandonar a crença de que é filho de Deus. Oh, se o diabo conseguir persuadi-lo a fazer isso, então ele obteve uma vantagem sobre você. Mas se você sente que tem andado em oposição a Deus ultimamente, ainda assim venha a Jesus, lance sobre ele, não deixe que o adversário lhe diga: você não deve vir porque andou em oposição a Deus. Ó pobre apóstata, embora o pecado possa esconder Deus de você e tirar sua confortável sensação de seu amor, ainda assim se você crê nele, seu amor é para você. Ele não rejeitou. Você viverá enquanto houver fé em você. E se houver tão pouca fé a ponto de termos que juntar as cinzas, ajoelhe-nos e separar aquela pequena faísca. O Senhor sabe como atiçá-la, acender o fósforo e fazer uma grande labareda muito rapidamente. De modo que, antes que você perceba, você que estava rastejando pela estrada será como os carros de Aminadab, voando como se estivesse asas poderosas. Nunca duvide do poder de Deus para tirá-lo do fosso em que caiu. Continue firme, ainda que ele me mate, ainda assim confiarei nele, embora eu esteja emagrecido pelo pecado e não ouse olhar para cima, mas sinta que mereço ser lançado no inferno mais profundo. Ainda assim não duvide que o sangue precioso possa lavá-lo e torná-lo mais branco que a neve. Existe um versículo mais grandioso em toda a Bíblia. Existe algo no âmbito da Escritura que glorificou a Deus mais do que aquela notável expressão de Davi, quando pecou com Batseba e se tornou tão imundo e sujo quanto os próprios porcos do inferno. E no entanto ele clama: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ah, lava-me, esse é o grito, lava-me o mais escarlate e o mais negro dos pecados merecedores do inferno. Criar no poder onipotente da expiação, continue crendo e apegue-se a Cristo, apegue-se às suas saias, e se a ele ao menos parecer desaprovar você, apegue-se a ele como a uma mulher a quem ele chamou de homem, e ainda assim ela disse: os cachorrinhos comem das migalhas. Não acredite no que você pensa que o ouviu dizer, pois ele não pode dizer outra coisa senão isso: que todo aquele que nele crê não é condenado, e aquele que nele crê mesmo morto viverá. Da sua própria morte creia nele, do seu próprio inferno do pecado creia nele. Onde quer que você esteja, creia nele. Nunca duvide dele, pois o justo viverá pela fé. Ó, é tamanha a misericórdia de Deus que, quando não temos nada pelo qual viver, podemos, pela graça de Deus, viver pela fé. Quando não consigo encontrar nada em mim mesmo e que possa encontrar conforto, muito menos algo em que possa me gloriar, ainda assim creio que Jesus morreu por mim. Essa doutrina não convém a algum pobre pecador trêmulo aqui? Gostaria que alguém aqui dissesse: ora, se é assim, então eu também poderia vir e crer em Jesus. Ah, o coração
Você tem se perguntado: o que deve fazer para ser salvo? Esta é a obra de Deus, a obra divina, a maior de todas as obras, que você crê em Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Aproxime-se de Cristo e você viverá. Você não pode morrer. A proteção eterna da promessa eterna cobre a cabeça de cada alma que aprendeu a confiar em Cristo. Que Deus o abençoe com esta fé e com mais dela. Amém.